acaba aparecendo mais no YouTube. As alunas também têm um contato mais próximo comigo, né? As alunas do treinamento. Mas são nessas redes sociais, no YouTube e tal, que a gente vai conseguir ainda se encontrar, né? Depois aqui que a Mega Artesanal acabar. A Silhouette Experts, gente, para quem não conhecia, não sabe o que é, a gente começou a nossa empresa, a nossa loja, como o treinamento mesmo do equipamento. E depois, por conta da luta, que você voltou tá ao vivo aqui. Beleza. Comercializa os produtos, as máquinas, e a gente é distribuição oficial da marca, então a marca americana, a gente exporta isso, traz e tem essa disponibilidade aí para as alunas. A gente fala, né? A gente sabe do que está falando, nós somos especialistas nesse assunto, vocês podem encontrar tudo que vocês precisam para usar toda essa qualidade da Silhouette. Eu sei que a gente vai beleza. Ninguém quer ir, pega essa marca. Eu estou dando tanta coisa diferente aí na frente, teve a oportunidade de ver o vídeo do Fernando também. É tanta coisa diferente. Essa máquina faz tudo isso. E sim, gente, a Silhouette faz tudo isso que vocês estão vendo. Eu sempre falo que ela é muito mais do que o corte de papel. A gente está acostumado. A maioria das pessoas que falam sobre o assunto só puxam isso, talvez porque conhecem só isso da marca. Mas aqui, no stand, na minha proposta do uso desse equipamento, realmente é para você usar toda a capacidade que a máquina tem. Então, para quem está chegando agora, não conhece o equipamento, tem dúvida de qual dessas máquinas me atende. Então, a gente tem a gente tem 3 máquinas, basicamente. Curio 2, Camel 5, que tem algumas variações, eu já vou falar da Camel 5 para vocês. E a gente tem a Portrait 4. E a gente vai como se fosse uma escadinha de equipamentos. A Portrait 4, ela faz uma porção de coisas, então vou mostrar aqui alguns trabalhos que a gente consegue fazer. Agora eu tenho que trocar essa... Aê! Alguns trabalhos que a gente consegue fazer com a Portrait 4 e os trabalhos básicos, né? A gente tem o corte de papel. As pessoas estão acostumadas a ver principalmente caixinha de papelaria personalizada, topo de bolo, eu tenho um monte aqui. Topo de bolo sempre, né? Uma pedida boa para esse tipo de equipamento. A gente está geralmente acostumado com isso, né? Para Portrait 4. Mas a gente também consegue passar com o corte mesmo. Não estou falando de funções especiais da máquina, tá, gente? Com o corte mesmo, a gente consegue passar a fazer verdadeiras obras de arte com o uso da Portrait, tá? Esse aqui é um trabalho feito com uma folha de papel branco e uma folha de papel preto. Isso aqui a gente cria um treinamento exatamente qualquer tipo de trabalho que nós vamos fazer. Então, de modo geral, a criança ela tem uma corte de papel. A gente tem aqui nesse topo de bolo, a gente tem aqui nesse topo de bolo acertar aqui embaixo, o plástico, né, transparente. A gente tem papel glitter, a gente tem papel color plus, aqui do pessoal da Blender Paper aqui, né? O color plus preto. E a gente tem um papel laminado dourado, vários tipos de materiais diferentes, mas somente se usa para a função de corte. O nosso função inclusive, é um dos trabalhos que a gente tem na nossa das alunas, é esse tipo de trabalho aqui. Eu amo caligrafia. Quem gosta de caligrafia, gente? Quem aqui já comprou caneta, já comprou o caderninho da treinar a caligrafia lá? Eu amo. Mas quem disse que eu tenho tempo de ficar treinando caligrafia e 2, às vezes nem o dom, eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. Alguns dons manuais eu não tenho. Por isso eu tenho uma máquina dessa. Olha a perfeição dessa caligrafia, escrita mesmo. Você coloca a máquina ali e ela que fez toda essa escrita aqui no papel para mim. Então, além do corte, a gente pode, né, evoluir para os cortes de materiais um pouco mais espessos. Aqui a gente tem EVA, também pode ser cortado na Portrait.
a gente também pode evoluir para o desenho, a caligrafia, a aplicação de fóil, que é esse efeito metalizado na caixinha. Não tem nada de impressão. Um outro ponto que eu também sempre falo, acho legal trazer para vocês que estão aqui me ouvindo hoje, não precisa ter impressora para usar a Silhouette, tá? 99% desses trabalhos, tirando esses dois aqui, todo o resto foi feito sem impressora, né? Então, na verdade, as coisas mais legais que a gente faz com a máquina são sem a necessidade de impressora. E por aí vocês vão ver, não, tem que comprar uma impressora antes para depois você comprar essa máquina, senão não funciona. E olha o tantão de coisa que eu mostrei para vocês aqui. Esse daqui é só essa parte impressa, né? Esse daqui também. Lógico, a impressora a gente vai conseguir fazer algumas coisas legais também, mas não é uma obrigatoriedade ter uma impressora para usar um equipamento desse e criar vários tipos de produtos incríveis que você pode vender ou que você pode deixar de comprar, porque você consegue fazer. Inclusive, vou trazer aqui pro Lindo, no stand aqui, gente, contratando, aquela correria, a montagem do stand, não sei o quê. No final das contas, a gente resolveu mudar um pouco aqui o túnel. Aí a gente falou, vamos fazer aquele adesivo ali em cima do túnel, colocar bonitinho. Aí liga pra montadora, ó, vai ter esse adesivo, não sei o quê. Eles estão me cobrando R$80 por aquele adesivo ali em cima. E depois, no meio do instante, eu falei, não, vamos colocar aquela escrita aqui em cima também. Nesse caso, eu mesma fui lá e fiz a escrita aqui em cima. Né? Então, por um trabalho, aqui, eu não. A minha querida levou a máquina que tá ali, saiu com a Portrait, foi lá e fez num custo de R$3, R$4. Né? Então, assim, algo que você pode vender, tem um... Quinha, quanto tempo você levou para, no caso, você, a máquina, a gente não conta o tempo da máquina. Quanto tempo você levou para fazer isso daqui? E acabou. 2 minutos de trabalho, né, humano. Depois a gente toca a máquina, deixa a máquina trabalhar. Não que ela tenha levado muito tempo. A máquina levou quanto tempo, Quinha? Não contou. Ela ficou lá olhando as gatinhas brincando em cima da máquina. E aí a gente fez isso aqui rapidinho. Então, uma coisa que eu gosto muito da Silhouette, a gente tem uma oportunidade de claro, né, em várias áreas do artesanato, a Silhouette, são incontáveis as oportunidades de negócio que a gente tem, mas também uma oportunidade de não ficar dependendo de uma empresa, de não sei o quê, para fazer esse tipo de trabalho que é tão fácil de fazer com a máquina. Tá certo? Essa aí, gente, é a Portrait, tá? É o modelo de entrada, a menor máquina que a Silhouette tem. E as outras também fazem tudo isso. Então, quem aqui tem dúvida, qual a máquina que eu vou comprar? Se são esses trabalhos um pouco mais básicos, outros não tão básicos assim, a Portrait, o Lindo vai levantar ela ali. Cuidado, ela tá toda... Olha lá. Você não quebra a minha máquina, Patrícia. Olha lá. Essa dali, ó, gente, é a Portrait. Pequenininha, portátil. A gente tem professoras aqui? Tem alguma professora aqui? Aqui. Tem alguém do Ministério Infantil nas igrejas que está por cima e para baixo com aquela tanto de criança? Aquela máquina ideal. Você leva para onde você quiser, trabalha com ela, facinho de guardar. Tem uma bolsinha. Quando eu viajo, e eu preciso... Geralmente eu viajo com uma delas, tá, gente? Porque nunca se sabe. Quando eu viajo é aquela lá que eu coloco na bolsa e viajo. Então, um excelente equipamento de entrada aí pra vocês. A Camel 5 é a segunda máquina. Vou colocar lá, mostrar a tela. Cuidado, papinho, pra levantar minha máquina. Pronto. Essa daí, gente, é a Camel 5. É maior que a Portrait. Então, a principal diferença... Eu falo ainda mais por esses trabalhos normais. É que a Portrait a gente corta um material dessa largura, de até 1,5 metro de comprimento. Na Camel, essa daqui é a largura. Então a gente tem um pouco mais de área horizontal para fazer. Mas, por exemplo, esses 3 adesivos ali em cima, né? Do site e da escrita ali no stand. A gente consegue fazer com as duas. No caso da Camel, eu faria o compre online e receba em casa de uma vez,
No caso da portrait, eu faria em 2 cortes diferentes, né? Então, só para vocês entenderem que ela tem uma largura aí um pouco maior. E além disso, 3 funções que a Camel tem, que a portrait não vai ter. Mas tudo que aquela faz, que a menorzinha faz, a do meio também vai fazer. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu falo, tem gente que acha, eu vou comprar a maior máquina para ter mais oportunidades, para fazer mais. Nem sempre é uma necessidade a gente comprar uma máquina maior. Principalmente, às vezes, o espaço que você tem para usar essa máquina em casa. E a gente tem uma aluna do treinamento, a Suelen veio aqui no primeiro dia. Quem depois quiser olhar o depoimento, é um dos primeiros dela no livro. Só com a Portrait 4, a Suelen fatura mais de 12 mil reais no mês. Com a menor máquina, porque nem todo produto a gente precisa de largura, nem todo produto a gente precisa de mais força, que é o que a gente tem com a Camel 5. Mas lógico, tem coisas que só ela vai fazer que a menor não faz. Por exemplo, trabalhos com materiais. Nossa, gente, minha mesa fica uma delícia, né? Abri aqui o mar vermelho. Trabalhos com mais... peraí. Não, tá muito profissional esse estúdio, tá demais. Trabalhos com materiais mais espessos, a gente não vai conseguir fazer na portrait, porque a máquina não tem a força necessária para cortar esse tipo de material. Esse daqui é um papelão Paraná, Corner, cada um chama de um jeito. Papelão cinza de 2 milímetros que foi cortado na Camel 5. Eu trago esses trabalhos, eu sei que nem todo mundo vai fazer de tudo, tá, gente? Mas também tem gente que gosta de tudo igual eu. Quem aqui é eclético igual eu? Ah lá, tem uma galera. Então, para as ecléticas, vocês sabem que a máquina pode fazer um monte de coisa. Para quem é do específico, ela vai te atender no específico também, mas eu acho legal mostrar essas possibilidades para vocês. Aqui a gente tem um trabalho de marchetaria. Aí você pode aplicar numa bandeja, você pode aplicar num quadro, que é fazer esse encaixe de folhas finas de madeira. Então isso daqui são madeiras diferentes, com cores diferentes, que foi cortado e depois encaixado, né, essas peças diferentes nas frentes. Então isso aqui, gente, é madeira, tá? Depois, vou passar aqui na frente. Cuidado, tá, gente, meus produtos, meus trabalhos, pra vocês verem. Então isso daí é madeira. Para fazer esse tipo de trabalho que precisa de força, tem que ser a máquina que é mais forte, né? Que é mais robusta, que tem essa estrutura para fazer esse tipo de trabalho. Outro tipo de trabalho que é indicado para a Camel, você não, Murilo, lindo é ele. Lindo, pega por favor o feltro, a florzinha aí, Murilo. Isso, obrigada. O pessoal que é do feltro também é mais indicado fazer na portrait, do feltro, do patchwork, na portrait ou na Camel. Esses trabalhos são mais indicados para a Camel. Não é que a portrait não faça, ela faz, mas a gente tem processos adicionais para conseguir cortar tecido e feltro na portrait, que é estabilizar esse material para a gente conseguir fazer o corte, tá? Um outro ponto da Camel, antes da gente passar para a Curio, que é, né, enfim, o modelo mais completo, vamos dizer assim, em questão de funções, é para quem trabalha com vinil. Vinil, gente, é esse material, é aquele material, né, vocês estão vendo lá em cima, é o material que a gente fez a personalização ali do túnel, que é um plástico adesivo. O processo do uso desse plástico, basicamente, você pega uma folha desse plástico, você coloca a máquina para cortar, eu acho que eu não tenho nenhum aqui. Perfeito, então ela deve vir a gente mandar. Ó, isso daqui é vinil adesivo. Isso daqui é vinil adesivo. Então ele entra na máquina, desse jeito, a gente faz o corte. Depois que o corte está terminado, eu vou retirar o excesso do material. Então eu tiro o que eu não quero e fica só as partes que eu quero para poder fazer essa aplicação. Nesse processo de retirar, isso se chama depilação do vinil. Qual? Esse? Não, esse daqui daqui a pouco eu falo de novo. Daqui a pouco eu abro para dúvidas, viu, gente? Eu adoro responder, adoro. Esse daqui, então a gente depila, fica só a parte que a gente quer pra gente fazer a aplicação. Só que esse processo de depilação, imagina, você tem uma folha com as linhas de corte que você nem enxerga direito.
Aí você tem que olhar no computador. O que eu tiro? Ah, isso eu tiro. O que eu tiro? Aí fica esse trabalho. A silhuete, ela faz a marcação da remoção. Então ela faz um monte de furinho. Depois eu pego um gancho e só vou nos furinhos tirando. Facilita bastante o processo. Então é um trabalho específico? Claro que é. Não é para todo o trabalho que a gente vai usar. Mas para quem é do vinil, acelera bastante o processo de depilação aí também. Tá certo? Então acho que são essas 3 funções adicionais que tem. Trabalhos fortes, a funcionamento, essa marcação para depilação do vinil e o corte de materiais sem estabilidade, no caso tecidos, feltro, folhas fininhas. A gente usa um outro tipo de processo na Camel 5 para fazer. Tá bom? E daí por último a gente tem... Você vai na academia para isso, coração. Tira lá para não cair essas coisinhas no trilho da máquina. Por favor. Isso. Daí a gente tem a linda, maravilhosa, grande, mas perfeita. Uhul! Silhuete Curio 2. Tá, gente? Essa é uma máquina única na categoria de máquinas de corte domésticas. Pode procurar, não tem nenhuma marca que faça uma máquina como essa. Qual é a diferença principal dela? As outras máquinas funcionam no rolo. Então eu encaixo o material na boca da máquina e a máquina puxa isso e o material fica lá, para dentro, para fora, para dentro, para fora, até terminar o trabalho. A Curio, o material fica estático. Pinta, coloca ela aqui. Ela tem uma necessidade própria, né, gente, de aparecer. Pega lá, filho. Vai pegar meu trem. Próxima atividade prestes a começar. Pode coloca ali. Vou levantar. Arte da singularidade. Chega lá mais pra frente. Com a Denise. Dá pra ver, né, gente? Dá pra ver. Na Curio, esse eixo e esse carrinho, né, suporte de ferramentas, é que se movimenta em cima do material. Então eu coloco aqui o que eu quero trabalhar. Lógico, a gente tem um processo no computador, né, para precisão dessa execução, do corte, do que for, né, então todo esse processo a gente faz no computador. E a máquina, ela vai lá e trabalha com esse material. Então, por conta do processo dela de dentro da plana, a área dela é restrita a esse espaço que tem aqui. Então dá para fazer um trabalho maior com a Curio, na teoria, né? Quem sabe usar faz o que quiser com a máquina. Então eu posso, por exemplo, usar técnicas de precisão, fazer uma parte, puxar o produto para cá e fazer uma parte lá embaixo. Então, sempre não, mas muita coisa a gente consegue sempre explorar a mais da máquina. Tá bom, gente? E por conta desse trabalho, outra coisa, não apoiem assim na máquina de vocês, tá? É só porque eu tô aqui no vídeo. Cuidado com as bicheiras. Por conta desse sistema dela, a gente também vai conseguir com a Curio executar a funcionalização direto no produto final. Então, esse trabalho, vou chegar aqui pertinho, esse trabalho de aplicação de foil, que é esse que você perguntou, esse dourado, se chama foil. O processo para fazer isso sem uma máquina dessa é com impressora laser, laminadora e foil. Então tem trilha que você quer, passa, põe o toner, tem que ser a laser, se for impressora normal não funciona. Impressora laser, põe o foil em cima, passa numa laminadora, para daí você ter isso daqui. Com a silhuete o processo a gente tem, pega lá a canetinha por favor, isso não é só para essa, tá gente? O foil é para as 3, nas 3 a gente consegue fazer. A gente tem essas canetinhas, são térmicas, você coloca elas aqui na máquina e daí a gente faz essa aplicação direto, lógico, né? Tem o foilzinho dela também, mas a gente faz direto com essas duas ferramentas aqui, tá bom, gente? E na Curio a gente faz no produto final. Alunas que estão aqui sabem muito bem, eu sempre falo isso para elas. Para a gente ganhar dinheiro no artesanato, para a gente ganhar dinheiro com a silhuete, a gente não precisa fazer o processo todo. Principalmente quando a gente tem um equipamento desse. Se a gente vai para a costura, aí a gente tem que fazer o processo todo, né? Se a gente vai para o crochê, todo mundo sabe, o crochê é caro pra caramba. Você não vai comprar uma peça de crochê, aplicar lá um desenho e vender. Porque, né,
a peça em si é muito cara. Com a silhuete a gente pode ir numa loja de R$1,99, comprar um caderninho preto, sem graça todo, com valor baixo, porque não tem nada aqui, não é que não tem valor, mas não tem valor agregado, tá certo? E daí a gente agrega valor com a máquina, pode ser no foil, pode ser no vinil, pode ser no stencil, pode ser no... Olha eu querendo cair aqui, gente. Papito, vê se você encontra o meu Winstones ali. Strass. Espera lá, gente, eu vou descer aqui que eu tô comendo. Aí, ó. Pode ser nesse tipo de aplique. Nesse tipo de aplique de pedraria, que a gente também usa silhuete para fazer. E agregar valor nessa peça com... Não é que eu não gosto de trabalhar, viu, gente? Mas a preguiça é um dom. A preguiça também faz... Não que eu seja preguiçosa, que eu trabalho igual uma condenada. Mas a gente não precisa se preocupar em demorar o ser humano no processo. A hora do ser humano é cara. A hora da máquina não é. Por que eu falo? Ai, mas esse equipamento é tão caro, nossa. Mas esse equipamento vai durar 10 anos, 15 anos, que você consegue deixar essa bicha trabalhando lá. Então a hora do equipamento é mais barata. Todo o processo que a gente coloca mais o equipamento para trabalhar é um trabalho barato, mas que tem um valor agregado alto. Tá certo? Na silhuete, as outras também servem isso, tá, gente? Mas na Curio, por conta dessa altura dela, eu consigo personalizar o produto pronto. Então ela vem, passa em cima desse produto, executa a tarefa que ela tem que executar aqui em cima, e daí eu agreguei valor, eu posso vender, posso presentear, quem é do hobby igual eu, né? Eu também não vou muito para essa área da venda não. Tem aí um super produto para fazer. Então esses são... e não só isso, tem outras duas funções da Curio, só para trazer aqui, são específicas, mas né, legal. Esse trabalho, eu vou colocar assim para ver se vocês conseguem ver. Eu preciso de um papel preto. Vamos colocar aqui o rosa, aqui embaixo para vocês verem. Esse trabalho aqui, gente, também foi feito uma silhuete. Tem gente que acha que isso aqui é só no laser. Isso daqui também foi feito com a silhuete. A aluna do treinamento, esse não é meu. Rosane que fez, todos os dias ela estava aí, hoje não está. Mas a Rosane que fez, e ela não fez só o trabalho. Ela fez o arquivo, ela teve a ideia, ela aprendeu e ela executou isso aqui do zero com a máquina dela. Então, gravação é um tipo de trabalho para Curio. E quem aqui também trabalha com couro, com sintético, os furinhos da costura desse material, para quem não tem a máquina, né, enfim, forte para fazer essa costura, a Curio também vai fazer essa perfuração para costura de couro e sintético. Só algumas coisas a mais que a Curio tem e que as outras máquinas, as menores, né, não tem essas funções. Tá certo? Então, eu costumo falar assim, a Portrait é uma máquina de entrada, não no sentido de ser uma máquina para iniciantes, todas são para iniciantes, tá certo? O processo do uso, quando a gente aprende a fazer, ele é bem tranquilo de fazer, mas lógico, é igual fazer pão. A primeira vez que a gente faz pão não é tão fácil assim, mas quem fez 10 pães é muito mais fácil que a primeira vez. Então é um processo de aprendizado, não vou mentir para vocês que é uma impressora, você põe a imagem, imprime e vai sair. Tem configurações, tem coisas, e isso tudo a gente ensina, né? Quem compra equipamento com a gente recebe um curso de primeiros passos. Vou passar aqui essa parte do curso de primeiros passos também, tá bom, gente? Quem quer comprar o equipamento, a gente não está vendendo ele aqui na feira, por vários motivos. A caixa da Curio é uma caixa de 10 quilos, é uma máquina de 10 quilos. Imagina você comprar ele na feira com essa caixa de 10 quilos sem condição. A Camel também é uma máquina mais pesada. Aqui a gente está vendendo promoção no site com o preço da média regional. Então, quando eu esse cartãozinho, eu vou dizer, qual o preço aqui? Não esquece do preço. Mas aqui a gente tem 500 reais de desconto na Curio e na Camel, e 200 reais de desconto na Portrait, que vale só acabou a média, volta no preço normal. Tá bom? Então, nós vamos aproveitar
mostrar o que vocês conseguem comprar lá nessa empresa. É a PSG e ela é uma empresa de laminação, focada no processo de laminação. Vou dar um tchau lá pro Instagram. Dá tchau, gente! Tchau! Aqui ao vivo. O que é laminação, gente? Esse material